Estricto Sem Filtro. Você está ouvindo o Estricto Sem Filtro. O podcast para falar sobre coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico. Quer ajudar a fazer o Estricto crescer? Contribua com qualquer valor pelo Pix, estrictosemfiltro@gmail.com. Ele também está na descrição. Oi, gente, eu sou a Naina. E eu sou a Alana. E hoje a gente está aqui para falar da famosa blogueiragem acadêmica, que é um tema que nos uniu, né, Naina e eu, e que é também um tema de interesse de muitos de vocês, porque são muitas as pessoas que hoje mantêm Instagram, que produz conteúdo para outras redes também, voltadas à vida acadêmica, seja para contar sua trajetória, seja já pensando em uma visão de serviços. E aí, Naina, como é que foi começar o Pesquisa Possível? Ai, como é que foi? Acho que eu já vou começar falando dessa coisa da blogueiragem acadêmica. Primeiro eu quero falar que eu tava com muita saudade de gravar um podcast, que é um dos braços da nossa blogueiragem, e que é muito significativo aí pra gente. Bom, eu acho que pra mim o que mais pegou foi a coisa da... Eu tinha muito medo de ser julgada, assim, acho que era uma fase, pelo menos no direito, que é a minha área de origem, muita gente faz a blogueiragem, mas não é acadêmica, mas é a jurídica. Sim. E isso faz com que... Tem gente que faz muito bem, interessante, e sempre, como em todas as áreas, vai ter gente que força muito a barra, isso acaba manchando um pouco a imagem, parece, assim, da coisa da blogueiragem, né? E eu tinha muito medo que soasse como se eu tivesse desistindo, sabe, daquele plano que ninguém sabia que eu tinha, no fundo, assim, então, só coisa da minha cabeça. E aí o motivo que me levou a criar o Pesquisa foram vários, eu acho que sempre mas o principal, assim, a caída de ficha, a derrubada da ficha, que as pessoas que derrubaram, na verdade, a minha ficha, foi que eu comecei a criar conteúdo no meu perfil, com o meu nome, né, na área do meu trabalho mesmo, na minha área de pesquisa, assim, que é no direito civil, direito do consumidor. Só que as pessoas vinham me pedir trabalhos acadêmicos, assim, serviços acadêmicos. Eles queriam saber como escrever uma pesquisa, como escrever um artigo, como publicar um artigo, essas coisas aí. E aí as pessoas começaram a pedir esse tipo de serviço, queriam saber mais da experiência acadêmica do que na minha experiência, que no caso eu nem tinha, da advocacia ou da docência, aquilo que eu estava me propondo a fazer. Sim. E aí, bom, teve isso, né, das pessoas pedindo, e eu vendo que não dava mais para ficar naquela onda de ajudar, sabe, de fazer assim, porque eu estava muito sobrecarregada, eu precisava que aquilo virasse um serviço. E aí eu passei por uma experiência bem traumática, passei por um suicídio de um amigo, isso foi em 2019, no primeiro ano do meu doutorado. Uhum. E aquilo fez com que muitas das expectativas que eu tinha em relação à vida acadêmica, pós-graduação e tal, fossem derrubadas, assim, e eu conseguisse ver mais a realidade da pós-graduação, assim. Abandonar aquela idealização que eu tinha criado 10 anos atrás na minha cabeça e ver o que de fato acontece. E me causou uma grande revolta, assim. E aí, a partir da revolta, eu pude escolher, né, se eu ia continuar naquilo e de que forma, né, como que eu ia deixar aquilo vir para minha vida ou não. Aí, enfim, tudo isso foi o Pesquisa Possível, porque se for pensar, se fosse só para prestar serviço acadêmico, não precisaria ter tudo isso que eu tenho ali no Pesquisa, né, toda essa ideia que tem por trás, enfim, vários motes, até as cores, toda a forma de comunicação, tem um porquê que vem mais desse choque de realidade que eu passei aí com o suicídio do meu amigo. E foi assim, mais ou menos. Será que eu respondi? Me conta aí de você. Respondeu também, mas antes eu só quero fazer um parênteses, que é muito interessante isso que tu falou agora por último, para quem está nos ouvindo também. Porque, claro, hoje o Pesquisa Possível é um negócio e tudo isso ainda que o Instagram do Pesquisa Possível engloba, a gente que é da área de negócios, eu hoje que sou um pouco da área de administração, mas venho também da área de comunicação, isso é a missão do negócio, e a missão tem que se traduzir de outras formas. Então, não adianta, né, se você que está nos ouvindo, está começando um perfil acadêmico, pensando assim, vou prestar serviço, não adianta só falar do serviço, porque pessoas consomem de pessoas, então elas querem saber quem é aquela pessoa, como ela se posiciona, né, e isso desde sempre, né, claro, hoje a gente tem a facilidade da internet, que nos permite passar essa mensagem com mais frequência, com mais alcance até, mas assim, a missão
das empresas é um conceito muito antigo, né? A visão das empresas também, os valores das empresas. E por menor que seja o negócio, por mais no início que ele seja, já é interessante esse posicionamento. Sim, deixa eu já puxar outro gancho antes de tu falar da tua experiência, mas eu acho que está bem atrelado à questão acadêmica, assim, porque é uma coisa que eu falo muito sobre a gente não saber se vender direito. Parece que o fato de eu estar num doutorado, eu vejo gente começando, criando um perfil ali para oferecer, sei lá, revisão, formatação da BNT, que seja, e parece que só o fato de a pessoa estar num doutorado, estar num mestrado, ela já chega lá falando, eu faço revisão. não, mas quem que é você, sabe? O que você acredita, o porquê. Você tem que mostrar que você consegue resolver o problema da pessoa. E isso não está relacionado necessariamente com a tua formação, com a tua titulação. A gente não está tão habituado na área acadêmica, quem tem um perfil muito acadêmico, a meio que se justificar, se vender e se comprovar antes de ser contratado, independente da área. Isso vale para docência, isso vale para indústria, para o mercado, vale para qualquer área. Assim, parece que a gente tem um pouco introjetado isso de que o título diz pela gente, mas ele não diz, né? Não diz mesmo. Conta aí, a ponto doutorando. A ponto, gente, esse a ponto, ele tem um porquê. Bom, assim, gente, a doutorando, ele começou bem antes, né? Ele é mais antiguinho já, eu acho que tá, o que é, uns 2 anos e meio já, talvez 3, não sei, tem que fazer as contas. E eu comecei por um motivo totalmente, assim, diferente. Eu já estava no doutorado, claro, né? A doutoranda. Eu acho que estava no primeiro ano de doutorado. E, assim, eu venho, né, do serviço público, mas, assim, a minha instituição de trabalho é uma instituição muito jovem. Então, assim, é uma instituição com perfil muito corporativo, muito moderno. Então, assim, eu vinha nessa pegada executiva. Fui, né, para o mestrado, fiz um mestrado profissional. Então, assim, também não saí muito dessa pegada executiva. Cheguei ao doutorado ainda com um déficit muito grande de conceitos, de modus operandi mesmo, assim. Então, eu tinha muitas deficiências, eu notava, em relação aos meus colegas, e eu morria de vergonha de perguntar, porque, assim, me sentia exposta, sendo que hoje eu vejo que grande parte dos colegas também não sabiam. Todo mundo só finge, né? Mas Todo enfim. mundo finge, né? E eu fingia também e estava tudo certo. E aí eu lembro que foi numa reunião de alinhamento de fim de ano com o meu orientador, e eu falei para ele assim, algo tipo assim, tô muito indignada porque tem muita pergunta básica que eu não sei responder ainda. E aí eu falei para ele assim, por mim eu já criava um Instagram para responder essas coisas que ninguém tem coragem de perguntar. E ele olhou e disse, meu Deus, que boa ideia, faz! Aí eu disse, sério? Ai, ele sim. O teu orientador é muito fora da curva, né? Muito. Nenhum Muito. orientador meu jamais falaria isso. Não sei se é por causa da área. Ia ser tipo, nossa, mas vai perder tempo com isso, sabe? Exato. Aí ele ainda me deu várias ideias de pauta para trabalhar. E aí, naquele verão, eu comecei com a doutoranda. E a resposta foi muito boa desde o começo. Mas eu comecei mesmo na pegada blogueiragem. E permaneci assim por muito tempo. Tive aí um hiato grande, né? Depois da. E eu tenho uma pergunta bem relevante. O A é de Alana? Não tem nada a ver. Do Do A logo? doutoranda. Do A doutoranda. Ah, não, do nome tal. O que acontece? Eu queria que fosse a doutoranda, sabe? Tipo, é um artigo a doutoranda. E aí eu criei o @, a doutoranda, sem o ponto. E tudo bem, criei. E assim, depois de uma semana eu fui pegar isso de novo e eu perdi esse @, perdi tudo dele. Nunca mais consegui entrar, nunca mais consegui recuperar. Não acredito! Foi isso? Isso aí ele já existia, né? Só que eu não conseguia recuperar nem reivindicá-lo. Aí eu criei o A. doutoranda, então não tem nada a ver com a Lana. As pessoas ficam usando de forma simbólica aquela coisa de como é que é quando você se passa a perna, como é que é o negócio de síndrome da impostor? Autossabota? É, autossabotagem na prática, né? Porque assim. Ai, e não tem nada a ver com. Eu achei que fosse talvez de Alana. Não tem nada a ver com a Lana, absolutamente nada. E aí agora, né, fica aquela questão, quando eu terminar o doutorado, né, o que vai virar esse Instagram? Porque ele era para contar a minha trajetória, era isso, assim, para responder e para trazer a gente para perto, mas ele foi crescendo muito, muito, muito. E assim, agora ele já tá realmente com áreas de negócio. E só que assim, eu acho que o nome permanece, né?
né? Vamos seguir como doutoranda da vida. Gente, sempre aprendendo, né? Acho que porque o nome é o nome, né? É o nome. É a marca, assim, é como pesquisa também. A pesquisa também agora está mais focada em pós-graduação, a experiência da pós-graduação. Mas eu não vou mudar o arroba para pós-graduação possível, né? Então, Não, assim, de forma alguma, não. vamos superar e dale, né? Eu também fiz uma alteraçãozinha no começo que foi tirar o underline que eu tinha colocado, que eu sou uma pessoa antiga e eu era do underline. Eu gosto, eu acho que tem uma estética. E aí, mas aí, sei lá, eu vi que tava ficando difícil. É mais fácil encontrar sem ponto e sem underline, né? É um pouco mais visível, assim. Então, eu acabei tirando logo no começo. Mas eu passei por vários brainstormings também de nome. Fiquei muito na dúvida, assim, no começo. É um processo muito interessante isso, assim. E eu acho que, para quem tá ouvindo, para quem tem interesse sobre isso, só o fato de você se envolver no processo, às vezes tu nem chega no final e vai criar conteúdo, mas só de tu pensar como que seria a forma como você faria, qual que seria o nome, quais que seriam as cores. Só de pensar sobre isso, eu já acho que é um exercício de autoconhecimento muito legal, assim. Para mim foi e tem sido. Exatamente. E tem uma questão muito interessante, que eu já fiz análise de coloração pessoal, tu também já fez, né? Fiz. E assim, instintivamente, intuitivamente, as cores do doutorando têm a ver com a minha cartela e as cores do pesquisa têm a ver com a tua. É impressionante. É impressionante. E como é que tu escolheu as cores? Assim, a primeira coisa, né, pensando aí no que eu trago de conhecimento da comunicação, eu acho que o azul, ele é muito presente naquilo que fala sobre educação de alguma forma, então, assim, o azul era imprescindível. E aí, eu sempre fui uma adoradora dos tons mais pastel. Só que aí hoje eu sei que vinha da minha cartela de cores, que são realmente cores que harmonizam comigo. Então, assim, eu pensei, um azul mais clarinho. Aí, na época, eu acho que bem no comecinho, ainda tava super na moda aquele feed harmônico, sabe? Então, assim, faz uma cor aqui, uma cor ali. E aí uma imagem para isso. Então, assim, eu tava pensando dessa forma, porque assim, a ideia era total blogueiragem, assim, eu só queria mostrar mais mesmo a minha vida, mostrar mas a minha rotina acabou nem sendo tanto Era mais assim. um Studygram, assim, aqueles Instagram de estudo. E aí, com algumas dicas, né? Só que aí a parte das dicas foi crescendo. Eu lembro, assim, que, meu Deus, o primeiro post já foi, assim, com muita gente. E aí, tá, eu mostrei, xícara de café, não sei o quê. E aí começou essa conversa, e aí ele começou a ser muito menos a minha vida, muito mais acadêmico. Até assim, às vezes é um pedido hoje, né, dos seguidores, assim, mostrar mais minha vida, minha rotina, mas, gente, minha vida é assim, acorda, trata os cachorros, vem trabalhar. E depois, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, e que até pode ser talvez não seja tão prazeroso para quem tá ouvindo, mas a partir do momento que vira um negócio e vira trabalho. Tem isso, tem então, às vezes, ficar compartilhando a vida e tal, cansa ainda mais do jeito que tá agora. Eu vejo pelo Instagram, cara, tá insuportável. Tu não consegue fazer uma sequência de 4 stories, o negócio cai, te derruba. Aquele meu story de todo dia do café, até aquilo tá me dando trabalho. Porque... Ou quando sobe tudo fora da ordem. Isso é assim, nossa. E aí sobe fora da ordem, mas se você olha no celular de outra pessoa, tá na ordem, mas pra você não tá. Ai, olha. É muito e assim, é difícil mesmo ficar compartilhando coisa da vida a partir do momento em que você tá representando um negócio, a tua marca. Às vezes tu tá meio na bad, tá meio ferrado, até coloca ali uma mensagem, tá? Mas tu não quer aparecer chorando e a galera vai deixar de seguir, isso vai dar impacto direto no teu negócio, assim. Não, então é bem pesado, né? Eu tive 2 episódios assim, né? Eu lembro que teve um quando uma das minhas cachorras, a Vicky, faleceu. E só que eu já tinha compartilhado que na época eu ainda era mais blogueira, menos assim, Instagram acadêmico. E aí eu mostrei, né, que as idas e vindas ao hospital e tudo, e aí quando ela faleceu, eu apareci chorando, assim, mas até foi a resposta foi muito boa, assim, mas a resposta, principalmente, assim, esse nicho é muito interessante. Que a resposta das seguidoras, principalmente, foi muito... Alana, descansa, dá um tempo. Dá um tempo, não aparece aqui. E aí, depois, né, eu tive a minha separação, que também me deixou 6 meses longe do Instagram. E aí, quando eu voltei, daí eu pensei, tá, eu voltei, isso aqui vai ter que começar a funcionar para mim de outra forma. Aí foi quando a doutoranda meio que ressurgiu das cinzas. E que bom sejam os seguidores que esperaram. Eu não perdi todo mundo. Sim. É porque às vezes tu dá uma sumidinha e tu perde quando volta, né?
Tipo, é meio engraçado. Porque é verdade. Isso Porque as pessoas olham pra tua cara e pensam, não sei por que eu sigo essa pessoa, quero sair daqui. Alguém tira desse perfil. Odiei tudo. O que eu tô fazendo aqui? Mas isso é uma coisa bem violenta das plataformas algorítmicas, algorítmicas. Até postei na semana passada, né? Que, nossa, isso pra mim... Cara, tu tá ali, tipo, se recuperando pra tentar aparecer com melhor, né, pras pessoas, porque você impacta a vida das pessoas. Tipo, a gente não consegue ter muita noção de quanto, isso não é tão mensurável. Agora, uma vida já é vida pra caramba, né? Pô. Tipo, se alguém vai ficar na bad ou vai ficar bem ali vendo seus stories, já é uma coisa significativa. E aí tu se poupa, às vezes, por umas horas, e isso impacta no teu negócio. Assim, tipo, é muito, Enormemente. muito... E é muito na hora, assim, é uma coisa... Tu tá ali com um número de seguidores e daí acontece alguma coisinha, tu vai ver, 5 para baixo, assim. É diferente de outras plataformas, por exemplo, o blog, né? Tu não tem essa... Não é um feedback tão rápido do como as pessoas estão aceitando não o conteúdo. Isso é bem pesado. O Instagram, ele é muito cruel e ele tem ficado cada vez pior no que diz respeito a isso. Por isso, até assim... A minha dica é sempre procurar diversificar os canais, porque ele é um terreno difícil de pisar, muito cansativo. No domingo passado, por exemplo, eu passei o domingo inteiro trabalhando num artigo que, assim, tava com prazo apertado, mas ainda dava, só que eu queria submeter ele antes, porque eu pensei assim, não quero entrar na semana com esse artigo, chega. Aí eu passei o domingo inteiro fora trabalhando no artigo, mas eu tava trabalhando no artigo, não tinha abandonado ninguém. E o impacto, assim, bem como tu falou, horas depois o impacto já é impressionante. Engajamento, tudo derruba, Tudo, assim, sem tudo. falar que, assim, quando tem essas atualizações malditas, que, cara, eles deveriam avisar os criadores de conteúdo. É ridículo que tu passe, tipo, 5 horas criando um conteúdo para postar bem na hora que dá algum bug e o teu conteúdo vai, tipo assim, vai pra lixeira algorítmica. Irrecuperável. Gente, irrecuperável. Isso te causa impacto nos próximos 3 meses, assim. Então é uma coisa... Gente, de verdade, não é para desanimar. Agora, saibam onde vocês estão pisando, assim, porque tudo que se fala não é teoria da conspiração, não. É bizarro esse negócio. Eu estudo isso, né? Estudo questão algorítmica, poder algorítmico nas plataformas e tal. E é isso, tem pesquisa que mostra, assim, né? Como que isso acaba criando uma bolha e como que ele pune, né? Comportamentos que não são esperados. Sim. E os comportamentos esperados são alta performance, produtividade, conteúdo o tempo todo, né? É isso que é esperado ali. Teve um dia no A Doutoranda em que eu tava falando sobre o estricto sem filtro. E eu lembro que naquele story eu comentei algo do tipo: a gente quer investir muito no estricto porque o Instagram não está entregando. Eu fui punida de uma forma por esse story que, assim, sério, as visualizações seguintes foram assim para 30 visualizações, uma coisa assim, eu simplesmente sumi. Exatamente, eu já percebi isso várias vezes também. Toda vez que eu falo e tal, comento alguma coisa, acho que tem uma coisa da linguagem. E, bom, mas deixa eu levantar um pouco a bola desse assunto, porque eu vou falar das minhas cores, né? Já que tu falou, que eu perguntei das tuas. Sim. As minhas é de um álbum, de uma artista, Paloma del Cerro. Ela é uma artista argentina, uma cantora super foda, assim, as músicas são muito legais. Volta e meia eu uso as músicas também pra colocar nos stories e tal. E eu tava ouvindo, ela tava naquele processo e eu caí na playlist dela, eu não conhecia. A gente vai deixar lá pode indicar depois, tá, gente? E eu gostei muito das cores, assim. E aí eu usei, peguei a imagem e captei algumas cores que eu achava que davam mais. E claro que eu tinha feito essa pesquisa também de ver outros perfis e realmente, tu não pensa educação sem pensar um pouco de azul, né? Vai para um lado meio ali. Parte. Eu acabei adotando esse que é um pouco mais roxo, mas meio azul, é uma cor um pouco mais intermediária, assim. Eu gosto de cores que são mais chapadas, eu gosto de cores fortes, né? A minha cartela é inverno escuro. Ai, tá, eu não falei a minha verão suave, então por isso que eu pastel. E eu não tinha feito ainda também, antes de definir as cores. Eu também não tinha feito. É bizarro, é bizarro. E aí foi assim, peguei ali, e também é muito interessante isso, de definir, tipo, as fontes. Para mim, no pesquisa foi muito natural, assim, fazer tudo isso, sabe? Foi bem diferente de quando eu tava me obrigando a criar conteúdo lá no meu outro perfil sobre uma coisa que eu não manjava, que eu não era apaixonada, assim.
no pesquisa as coisas fluíram muito, muito fáceis, assim. E tu vê mesmo agora no Stricto, né? Tu viu hoje eu fazendo a arte. Gente, não, é assim, o negócio vai fluindo, assim. É bem fantástico, assim, de ver. E agora, só uma curiosidade, tá? Aham. Eu comecei o Doutoranda desconectado do meu perfil pessoal. Eu lembro que eu até fiz um post, assim, chamando o pessoal pra seguir, mas o pessoal meio que não entendeu muito o que era, sabe? Era uma coisa meio desconectada. E, assim, eu acho que uma pergunta que muita gente se faz, né? Continuo com o meu perfil pessoal falando sobre o que eu faço ou crio um perfil só pra isso? O que tu diria? O que eu diria? Que depende do objetivo de médio prazo da pessoa. No meu caso, por exemplo, eu tenho frentes diferentes de trabalho, né? Sim. Então, eu sou docente universitária e eu sou advogada, por mais que eu não advogue, mas eu sou advogada. Então, assim, tem essa parte de posicionamento que não é abarcada nessa parte acadêmica, porque são linguagens muito diferentes. Se vocês forem nos meus 2 perfis, no Naina Tumeleira ou no Pesquisa Possível, parecem 2 pessoas completamente diferentes. E são, né? Porque são facetas minhas muito diferentes, assim. E eu crio conteúdo no LinkedIn também, não na forma de criar conteúdo, mas aí bem de alta promoção, assim, pra me promover mesmo. E inclusive eu fiz um encontro esses dias sobre carreira docente, né? E conversei muito sobre isso, assim, sobre como que a gente vai construir, porque às vezes não é o fato de tu estar ali se vendendo e tal, mas é de as pessoas lembrarem de ti, né? Construir a tua imagem como autoridade mesmo. Acho que autoridade é a palavra. Exato, construir a tua imagem. Referência. Então agora, por exemplo, eu lá sou professora universitária, faço doutorado e sou a fundadora do Pesquisa e podcast no Stricto. Então tudo isso é a Naina lá. Eu não crio conteúdo lá, porque eu não tô atraindo seguidores, mas as pessoas conseguem me encontrar lá. Então um aluno, uma aluna, alguém quiser me chamar para palestrar, pelo nome vai me encontrar lá. E não vai me encontrar no Pesquisa, porque meu nome quase não aparece no Pesquisa. Que é estratégico, assim. Perfeito. E o que tu acha? Eu sou exatamente da mesma opinião. E, na verdade, quando eu criei a Doutoranda, foi também muito como um laboratório. Então, eu pensei assim, não, se eu chamar todos, assim, os amigos, os parentes, todo mundo para lá, eu não vou ter uma noção se isso aqui tá bom. Então, assim, eu lembro mais ou menos, coloquei assim no meu Instagram bem en passant, que eu tinha criado, para ver o que acontecia, assim. E realmente, no fim, o resultado foi muito bom, né? Eu atraí mesmo acadêmicos. Eu tenho perfis também completamente desconectados. O meu Alana é bem pessoal, não tem nada a ver, assim. O A Doutoranda, né? Já é o A Doutoranda. E, gente, assim, tudo que eu gosto sempre virou Instagram. Então, tinha uma época que eu tinha o Instagram das minhas cachorras. Eu tenho um da Mora também. Era as 4 Goldens. Eu tinha o Instagram delas. E, assim, sempre, tudo que me fascina, porque eu gosto muito de escrever. Então, assim, acaba virando conteúdo. Claro, agora com cada vez menos tempo, porque produzir conteúdo demanda. Dá muito trabalho, muito trabalho. Isso é uma questão. E tem isso, né, Alana? Como tu é concursada, o teu Instagram pessoal, ele é só pessoal. O meu Instagram pessoal, eu sempre falo para as pessoas, é um pessoal meio... É um pessoal comercial, assim. O meu perfil, ele é para minha carreira. Então, não espere, assim, vai ter uma e outra coisa. E uma coisa muito paradoxal que eu vi acontecer é que eu sempre gostei de me expor nas redes sociais, assim. Então, na época que eu fazia publicidade, eu tinha Twitter, eu sempre gostei, assim. E eu gosto muito de escrever também. Eu adoro transformar as minhas experiências em texto, principalmente texto. Eu tive que aprender essa coisa de fazer conteúdinho de imagem. Isso aí foi bem difícil para mim no começo, mas gosto muito de escrever. Só que no meu Instagram anterior, que era de fato pessoal e tal, eu sentia que eu ficava muito mais, eu me expunha muito mais. E foi um grande paradoxo que quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu passei a me expor menos. Então hoje eu consigo entender, assim, tem aspectos da minha vida que são muito privados e que só quem conhece, ou por exemplo, quem participa de algum encontro do Pesquisa vai ter acesso, digamos, a essa parte, assim. Mas acho que eu aprendi a me proteger um pouco mais do que é da minha intimidade, porque tem uma parte que por mais que a gente não tem como acreditar em transparência 100% nas redes sociais. E em nada, às vezes a gente encontra alguém na rua, a gente tá super mal e a gente fala, tô bem. Então, assim, sempre tem um aspecto da nossa personalidade, do nosso íntimo, que tem que estar preservado, sabe? Sim.
E sabe que eu acho que pra mim aconteceu o contrário. Não que eu seja uma grande publicadora de conteúdos no meu Instagram pessoal. Não sou, até porque não dá tempo. Mas hoje eu acho que eu publico mais porque anteriormente, né, a doutoranda, eu tinha aquela impressão. Esses dias eu vi um Instagram maravilhoso, um cara falando sobre processo de escrita, né? E ele dizendo assim, como escrever uma merda quando você escreve assim como escritor. Porque se você escreve sobre o amor, pronto, já vai a tia achando que tu tá apaixonado. Se tu escreve sobre desilusão, pronto, todo mundo acha que tu levou um golpe e se desiludiu. Então, eu sempre me preservei muito mais nas redes sociais e mudei um pouco isso desde o doutoranda. Eu comecei a me expor um pouco mais, mas ainda numa medida muito, né, muito fraquinha, porque realmente a gente não dá tempo, você não faz ideia do quanto, do quanto a gente passa escrevendo a resposta a uma caixinha de perguntas. Não, é sério. Tipo, Eu já parei, assim, eu tenho uma boa noção de quanto tempo leva, mas eu nunca mensurei de fato para não desistir, eu juro, porque é muito tempo. É uma caixinha, um conteúdo que vocês veem, tipo, 15 segundos de story, aquilo levou no mínimo 5 minutos para ser feito. Então, assim, é trabalho. Eu acho que trabalho. tem que enxergar como trabalho, assim, tem que valer a pena. E trabalho tem que dar dinheiro. Exatamente. Então, esse é um ponto também de aprender a cobrar, aprender a precificar, aprender que quando você está cobrando, também as pessoas podem dizer não. E isso, outra coisa também das pessoas dizerem não é isso, de não esperar também um grande apoio das pessoas próximas. Porque quem vai se interessar pelo teu conteúdo é quem se interessa pelo teu conteúdo e não por ti. É isso aí. E é um grande furo narcísico, assim, mas é um processo importante para conseguir, de fato, produzir conteúdo e não se afetar o menos possível, mas que a gente sempre se afete por todas essas situações que acontecem, né? Perfeito. Isso, vamos para as perguntinhas aqui, para os comentários, perguntas... ou mais alguma coisinha? Não, acho que podemos ir para as perguntas dos internautas. Dos nossos universitários. Anos 90. Vamos lá. Posso perguntar primeiro aqui? Uhum. Tem alguma coisa que te desanima ou te deixa chateada na produção de conteúdo para acadêmicos? O algoritmo. Com certeza. Com certeza. Porque, assim, meu Deus, às vezes a gente se puxa num Reels, assim, ó. A gente pensa, vai bombar. 1000, entrega para 1000. Aí, às vezes, um nada a ver, entrega de montão. Mas, assim, às vezes é muito duro isso, assim, porque eu acho que o nosso trabalho, tradicionalmente, ele é medido, assim, pelo esforço que tu emprega, pelo tempo que tu emprega. A gente sempre foi recompensado por isso num mundo normal de trabalho. E essa lógica, para mim, assim, hoje não existe, sabe? Não tem mesmo. Tanto que às vezes eu tenho um postzinho de gaveta só para não deixar esquecido ali. Um dia que eu tô muito ocupada, coloco esse post e ele bomba. Mas assim, não tem lógica. Para mim não é só algoritmo, não. Tem gente que me cansa. Tem gente que me deixa cansada, que eu acho que o fato de a gente estar criando conteúdo faz com que as pessoas esqueçam que a gente é uma pessoa. Então, tipo, às vezes tu tá num dia ruim, tu comunica que tu tá num dia ruim, e a galera vem com demanda, ninguém nem te pergunta como é que tu tá. E tipo assim, onde é que você comprou não sei o quê? E assim, e isso é uma coisa, por exemplo, do pesquisa. Eu não comecei com essa... o meu perfil nunca foi o Studygram. Então, assim, eu não faço isso de mostrar... Volte e meio mostro meio outra coisa que eu compro, mas assim, gente, eu compro no Mercado Livre. Eu compro no mercadinho da esquina, eu nunca tenho link, eu não vou ter cupom de desconto. Eu não vou mostrar minhas canetas, tudo uma bagunça, sabe? Então, assim... eu tenho uma caneta. e daí tu não pode postar, sei lá, agora, sei lá, quebrou a lapiseira, daí vai ter, onde é que comprou? E assim, a pessoa nem te pergunta, tipo, oi, tudo bem, não sei o quê. Às vezes esse tanto de ser direto, assim, me dá uma... E também as pessoas deixam de seguir também, isso não é só o algoritmo, né? Então... As pessoas cobram, tem uma expectativa, tem uma coisa assim. Então, tem o algoritmo, mas também tem uma certa etiqueta das redes sociais que eu acho que é muito recente ainda para nossa geração, a gente ainda não desenvolveu. Mas que é importante a gente pensar sobre isso. Sobre para quem que a gente dá o like, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu tenho ranço, é aquelas contas de 200 mil seguidores falando... mas é porque... é sobre pessoas, não é sobre número. E daí a gente que tá se lascando aqui, a gente não pode reclamar por ter um trabalho de 5 horas, tendo 1000 visualizações. É claro que os números importam, a gente não pode ser hipócrita. Eu acho isso uma grande hipocrisia. Os números são pessoas, mas assim, a gente precisa dos números.
Precisa, completamente. É a Agora nossa você mensurável, é que nem dizer que a pessoa está saindo do doutorado e não tem nenhuma publicação, porque números não importam, é sobre impacto. O impacto é a publicação. Então, exato. assim, É uma das traduções do impacto, é o número. É exatamente. importante, sim. É importante, sim. Agora você falou de pessoas deixam de seguir. Eu só lembrei de um caso de um seguidor muito querido, assim, que ele era lá do início da doutoranda e ele terminou o doutorado. E ainda, aí ele avisou assim, tipo, oi, Alana, seu Instagram me ajudou muito, tu sabe, porque a gente conversava direto, porque até porque na época eu tinha menos seguidores, conseguia conversar mais, né, pelo direct. Ele, assim, eu adoro teu conteúdo, sigo te admirando muito, eu só vou deixar de seguir porque eu não quero mais conteúdo acadêmico, porque eu já terminei o doutorado, eu tô saindo da academia, tô indo pra indústria, mas assim, é um sucesso. Digno, digno. Mas sabe o que eu vejo, assim, por exemplo, a gente que, às vezes eu vejo o conteúdo dos outros criadores, e tem gente que manda, por exemplo, a mesma pergunta para vários perfis. Já E as mandaram a mesma respostas... pra nós duas. Aham, Eu e para lembro. outros perfis também. E as respostas, elas vão ser diferentes. E isso acaba sendo um crivo para a pessoa decidir. Só que assim, gente, não existe uma verdade só. Não. É uma grande fantasia tu achar que vai ter uma receita, que vai ter um... isso assim, me deixa, não vou nem, eu vou perder um monte de seguidor. Ui, nossa, me assustei, mas é o pé no gelo que eu não tenho ar-condicionado. Enfim, acho que eu vou perder muitos seguidores, desculpa, obrigada. Boladona. Eu fico assim, ainda mais porque eu estudo isso, sabe? A coisa do comportamento na rede social, então isso aí me desanima. O que mais que me desanima? Acho que é isso, essas atualizações, o fato de ser uma plataforma privada. Eu acho muito difícil. A gente considera um espaço público, mas é uma plataforma Não é. privada. A gente está dando os nossos dados, as nossas informações mais íntimas. Nós somos o produto. Então tudo isso, assim, me dá uma coisinha. Mas estamos aí, né? Vamos para a próxima? Como conciliar a produção de conteúdo com o desenvolvimento da pesquisa? Complicado. Assim, o que eu sempre tentei fazer é estabelecer muito bem prioridades, mesmo assim, nas épocas mais sombrias, nas épocas mais difíceis, eu sempre tentei ter a prioridade. Por exemplo, na época que eu fiquei fora de tudo, da tese e da doutoranda, a minha prioridade era cuidar de mim. Então, assim, eu sempre tive claras essas prioridades. Como eu falei para vocês, no domingo passado, eu passei o dia fora da doutoranda, porque eu tinha que trabalhar num artigo. Então, assim, eu sempre tentei dosar isso muito bem. Por exemplo, hoje a gente está gravando, é uma terça-feira. Eu quase não apareci na doutoranda hoje durante o dia, porque também eu tinha trabalho com a tese de manhã, eu tinha que entrar em contato com meus entrevistados da pesquisa. Então, assim, a vida está acontecendo. Aí eu coloco algum story mostrando isso ou aquilo, mas não consigo estar tão presente. Hoje eu entendo que a minha prioridade é a minha tese. A doutoranda está crescendo, né? Eu estou conseguindo, claro, estou hoje dedicando mais tempo por dia do que antes. Depois que eu terminar a tese, provavelmente vai ser ainda mais, mas essa é a dosagem, assim, até porque, como bem falou a Anaína, hoje eu sou servidora pública, então, assim, eu tenho um respaldo, né, financeiro para conseguir estar desenvolvendo minha tese, para conseguir estar criando um negócio paralelo de uma forma mais lenta, né, mais acompanhando o meu ritmo, porque não é essa minha fonte de sobrevivência. Então, assim, eu tenho uma situação mais confortável. Então, eu consigo priorizar bem. Para mim, essa pergunta de como conciliar as coisas sempre é meio... Porque ela passa por, mas por que você tá fazendo o que você tá fazendo, sabe? Eu acho que ter esse objetivo bem claro de o que eu tô fazendo com essa produção de conteúdo, o que eu espero. E aí, manejar... Digamos, a gente não maneja o tempo, né? A gente maneja as atividades dentro do tempo. Então, assim, quanto é prioritário? Por exemplo, pesquisa... Nesse momento, ele está crescendo e tal, mas a prioridade é plantar para colher no próximo ano. Então, assim, eu não posso ficar me dedicando muito mais numa atividade de plantio do que numa atividade de colheita que eu tô na tese. Então, assim, eu tenho um horário que eu chamo de horário VIP, ele sempre é da minha tese. Isso tá dito ali qual que é a minha prioridade, né? Agora, não é porque uma coisa não é prioridade que ela não vai ser feita. Por exemplo, a atividade doméstica é a minha última prioridade, mas ela vai ter que ser feita, porque faz parte da gestão da vida adulta. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, ver assim, o meu objetivo com essa produção de conteúdo aqui é X, e para conseguir atingir isso, e aí tem que ser realista, não adianta tu, por exemplo,
Tu não tá recebendo nada disso aí. Só por ego, tu tem uma meta de ter 5 mil Pois seguidores. é. Pra quê? Tipo, Exato. aceita, sabe? Que se tu botar um post lá cada 15 dias, tu não vai crescer tão rápido. E tudo Mas bem. mas vai, você Exato, vai estar presente. exato. E tem uma coisa também que hoje eu vejo pra mim é muito diferente. No começo da doutoranda, eu postava mais, eu tava mais presente, isso não me tomava tanto tempo. E, por exemplo, eu lembro a questão dos stories. Eu gravava 10, postava os 10. Não, Agora eu fiquei chocada. A tua atualização veio esses dias. O meu Instagram sempre Aham. foi assim, desde o começo. grava 4, gente, de 4 em 4. Sabe? E aí, assim, com o crescimento é importante ter cuidado com coisas do tipo legendar. E, meu Uhum. Deus, legendar um por um, gente do céu, sabe? Então, antes eu conseguia também estar mais presente porque me tomava menos tempo. Não, isso é insuportável. Isso dos stories não se legendarem automaticamente. Eu não sei o que É. eles desenvolvem tanto o algoritmo, eles não conseguem ter essa preocupação, que é uma coisa de acessibilidade de conteúdo. Acessibilidade. E assim, pouca gente sabe, mas, por exemplo, eu, por muito tempo, eu fazia, salvava um por um, legendava um por um, baixava, upava de volta. Só que, Meu na Deus. última atualização no Instagram, ele falou que conteúdos com a marca d'água de outras plataformas vão ser punidos. Exato. Então, assim, tu não pode mais fazer isso porque ele fica com aquela. Não lembro qual era o aplicativo que eu usava, mas então tu tem que pagar o aplicativo. Então, assim, além de você legendar e ter toda essa punição aí de ter que fazer todo esse trabalho do caramba por trás, o teu conteúdo ainda vai ser punido e não vai ser entregue. Então, esse são uns amargo. problemas bem internos, assim, bem complicados. Era da gente estar cobrando do porquê que não tá legendado ainda. Não é só a gente que é surda que tem que cobrar. A gente também tem que cobrar. Isso tem que ser feito automático, assim. Aí cobra pra quem, né? Porque é uma plataforma privada. Então, esse é o problema. Em que momento da produção de conteúdo vocês sentiram que já dava pra vender algo? Acho que a gente já meio que respondeu, né? Mas tu diga aí. Não sei, eu acho que foi um pouco antes, assim, eu lembro que eu quis compartilhar um conteúdo que eu falava muito, que eu usava o Trello, que depois eu mudei para o Airtable, e aí muita gente começou a perguntar, e eu fiz um e-book de como gerenciar um projeto acadêmico nesses softwares. Mas assim, fiz despretensiosamente também, porque assim, eu não encarava a doutoranda assim. Eu comecei a encarar a doutoranda como negócio nascente mesmo, depois que eu voltei, depois dos 6 meses de ato. Que daí eu pensei exatamente isso que ele falou. Já que me dá tudo isso de trabalho, bom, trabalho tem que ser convertido em dinheiro. Então, vamos fazer, vou seguir entregando, mas isso tem que compensar, porque antes eu colocava dinheiro meu em cima da doutoranda. Então, assim, pelo menos tem que igualar. E aí foi quando eu comecei a pensar em produtos, né? E assim, já me senti confortável, porque eu já tinha, eu acho, mais de 10 mil seguidores quando eu voltei daquele ato que eu tive. E aí, é isso, assim, agora a diversificação, a profundidade, né, desses serviços, agora, mais pro fim do doutorado, sendo esse o meu nicho, eu já me sinto bem mais confortável também, porque é uma questão de conhecimento meu mesmo. E a Alana é a rainha do mínimo produto viável, né? Exato. Tu coloca muita coisa pra rodar, eu acho uma loucura, assim, eu acho bem, bem legal, é uma coisa que eu admiro, a gente já conversou, né? No meu caso, eu já comecei pensando, já tinha essa demanda reprimida, demanda que sumiu a partir do momento que eu coloquei preço, né? Então, assim, porque eu também não vou prostituir o meu trabalho, nada contra a prostituição, gente, cada um faz aquilo, mas assim, não dá pra também, se não era pra fazer de graça, também não vou fazer cobrando 20 pila, né? Se é para ser um serviço, vai ser um serviço bom. Quando eu me coloco a fazer as coisas, eu faço coisa boa. Eu tenho muita excelência no que eu faço. Embora eu não seja nada desse lado de, tipo assim, excelente, não sei o que. Eu super acredito que só existe o feito, não existe perfeito. Mas eu confio no meu trabalho, assim. Eu sei que o que eu entrego é excelente. Assim, entrego coisa boa. Então, eu vou cobrar na medida daquilo, né? Perfeito. E aí a demanda reprimida, ó, sumiu. Mas aí, diferente da Lana, por exemplo, essa coisa de seguidores também, eu vou dar uma falada que eu vejo que tendo 50 seguidores, tu já consegue vender. Se tu tivessem, se os 50 seguidores estiverem interessados no teu produto, no teu serviço, tu já vende. Por isso que é importante não chamar só os amigos e a família. Exato, exatamente. É isso aí. Então foi mais ou menos isso. Em que momento... como e quando vocês se sentiram prontas e capazes de oferecer os serviços? Isso acho que já está respondido. E, por exemplo, como eu falei, agora coisas mais aprofundadas me sinto mais capaz agora. Porque antes eu me sentia
doutoranda, né, em aprendizado ainda. Uhum. Mas eu acho que essas perguntas, elas vêm da mesma pessoa. Eu vou falar uma coisa que isso é insegurança, né? Sim. Assim, como se sentir. Não vai ter um momento que a gente vai Não acordar e tem. pensei, tô pronta. E isso acontece porque a gente olha muito pra gente, a gente fica pensando na gente. Ai, quando que eu tô pronta? A gente tem que olhar pro que as pessoas estão querendo. Então, por exemplo, por exemplo, da Alana, as pessoas começam a pedir, de mim, começaram a pedir. Então, se ninguém está pedindo ainda, porque possivelmente não sabe o que tu sabe fazer. Então, a partir do momento que tu começa a colocar o que tu sabe fazer, as pessoas elas vão direcionando, elas vão dizendo o que elas querem comprar de ti. Então, não é sobre você, é sobre o que as pessoas estão dispostas a pagar. Nossa, explicação perfeita, maravilhosa. É isso, porque assim as coisas vão acontecendo, não é como se a gente sentasse hoje. Ah, eu vou ter uma grande ideia de serviço. Não é, as pessoas vão te levando por esse caminho na medida em que a gente vai expondo o que a gente sabe. Exatamente, e as coisas elas vão mudando, os serviços vão mudando, desde a primeira mentoria que eu ofereci, agora nem mentoria eu não chamo mais, já é assessoria, de tanto que mudou. Então, assim, a gente não pode ficar esperando esse produto perfeito, esse serviço perfeito, eu tô pronta, eu tô preparada, porque a gente vai chegar pronta, preparada com o serviço perfeito, mesmo assim ele vai ter que mudar. E se a gente não mudar de acordo com o que as pessoas estão falando, é porque a gente tá sendo muito teimosa e tá sendo muito, assim, acho que autoconfiante num nível demais, assim, a gente tem que flexibilizar. Sim. Quando decidiram que investir nesse, entre aspas, ramo? Tenho mil dúvidas. Olha, já vem com esse, entre aspas, ramo. É um ramo, gente, é um negócio. Sabe de uma coisa, esses dias eu li em algum lugar, agora eu não lembro se era no Twitter, num Twitter gringo acadêmico, algo do tipo assim, gente, estão aí as editoras se lavando de dinheiro em cima da gente, assim, em cima de revisores, em cima do trabalho acadêmico. Por que a gente tem essa visão que no mundo acadêmico tudo que a gente tem que fazer é de graça? Sabe? Exatamente. Gente, se eu quiser aprender, sei lá, dança do ventre, eu vou pagar alguém para me ensinar. É isso, sabe? E é muito, eu acho que isso, não querendo oferecer já uma resposta pronta, assim, mas eu vejo isso muito atrelado a essa ideia de que a pesquisa está relacionada à docência. Então parece que todas as atividades da pesquisa você vai receber sendo docente. E isso não é mais realidade, a gente tem que atualizar, quem sabe fosse nos anos 80, 90, agora não é mais, não tem emprego docente para tanto doutora que tá saindo. Não tem, gente. Então, assim, e outro se ouve também, e tem gente que sei lá, que às vezes que não gosta, a gente não se dá essa oportunidade de não gostar das coisas. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, de desejar, de ser uma pessoa que deseja fazer outra coisa, deseja sentir outra coisa no trabalho. Não é, a docência na instituição pública não é para todo mundo. Exato. E aí é isso, vai fazer o quê daí? Tem que pagar os boletos também, né? Às vezes vergonha não paga o boleto. Não, e outra coisa também, eu acho a própria visão dos acadêmicos, tá? Enquanto acadêmico, assim, você pode esperar também que você pode precisar de um serviço para cortar caminho. Assim, se você tá com uma dificuldade, gente, não importa o estágio da vida, cada hora tem seu valor monetário. Então, assim, se você conseguir, sei lá, com umas 4 horas de assessoria acadêmica, cortar um caminho que ia te levar 30, 40, 50 horas ou meses, gente, que maravilha! Você tá economizando. Então... Exatamente. É muito. Mudou tudo, assim, na área acadêmica. As pessoas já não são só bolsistas. Sim, esse episódio tá ficando enorme, né? Ai, sim. Mudou tudo, mas as pessoas ainda têm essa coisa de. Essa dificuldade de pagar. Eu paguei aquela consultoria financeira, por exemplo. Era coisa que tava me tomando muito tempo de estudo, de uma coisa que eu não sei estudar. Então, assim, corri o risco ainda de estudar e fazer merda. Porque não é a minha área, simplesmente assim. Então, paguei 1 hora por uma pessoa lá, paguei 2 horas, 1 hora bem cara, mas me deu o resultado que eu tava esperando e é isso. Que ótimo. Sobre produzir esse tipo de conteúdo em outros lugares, não no Insta. Se acha que dá? Claro que dá, não só dá, como tem que. Tem que. E-mail marketing, eu acho que assim é fundamental. LinkedIn é ótimo também. Blog voltou com tudo. Podcast você segue ouvindo aqui. Podcast é aqui, não precisa produzir mais. Estricto sem filtro. Isso foi uma coisa, inclusive, que nos trouxe pro podcast, né? Querer migrar um pouco, é muito conteúdo bom numa plataforma só. É assim, tem que dar uma pulverizada. E também a gente tem que pensar no modelo de vida que a gente está tendo, né? Não é bom poder ouvir um podcast enquanto você dirige, enquanto você faz alguma outra coisa.
O Instagram, ele te prende o tempo todo na tela. Isso não é uma Uhum. coisa boa, não é uma coisa legal. Tem o Medium também, né? Que tu fala Medium bastante. é uma plataforma de escritores independentes que eu amo, assim. Cheguei até a pagar pra eles um tempo, mas depois eu pensei assim, meu Deus, eu tô pagando em dólar. Aí eu parei. Exato, tem várias plataformas. Acho que tudo vai depender do quê? Do objetivo. Se tu não tem um objetivo claro com o que tu quer fazer, o que tu pretende colher disso, tu não vai saber qual plataforma. E tem uma outra também que diz que o desafio é entenderem que pesquisa em ciências humanas não é só mais uma opinião do Insta, uma carinha olhando pra cima indignada emoji. Eu já vou puxar aqui pra mim. Assim, o nosso trabalho ali não é ficar convencendo gente ignorante de nada. Não é. Nosso trabalho é criar conteúdo para quem se identifica com esse conteúdo, para quem precisa desse conteúdo, para quem quer, para quem tá de boa vontade. Ou para mim, é a mesma postura que eu tenho na docência. Eu não planejo aula pra gente que não tá afim. Se não quer ouvir, não escuta. Se não quer aprender, não aprende. Que se Faca na lasque. bota. Eu sou assim, não quer, sabe? Não gostou do que eu falei ali no Instagram? Não tô falando, eu sou muito responsável com o que eu falo. Eu cuido muito do que eu vou falar. Eu tenho uma ética de produção de conteúdo, de elaboração de aula. Eu tenho. Agora, eu não vou ficar convencendo marmanjo, não, de que tem que dar uma estudada. Se acha que ciência humana não é ciência, vai seguir outras pessoas. Exato. Não, tem um monte de gente dos biológicos aí pra você seguir. Vai se informar lá, sabe? Não, e assim, o Instagram ele já é por si só uma terra de julgamento e de cobrança. Isso eu falei esses dias, inclusive. A gente tem que pensar muito como a gente se posiciona sobre isso e como a gente interpreta o que chega, tá? Porque tem muito Instagram acadêmico já entrando na era da alta performance, da super produtividade, da assim, não, você não faz porque você não quer, sabe? E não é assim, eu sou muito cuidadosa nisso. E assim, quem vem com essa visão e chega no meu Instagram, gente, sai, sabe? Já era. Porque não é assim. E tudo bem sair, tem gente que vai ter essa visão produtivista, legal, todo mundo se conecta, mas tem espaço para todo mundo, né? Exatamente, isso está atrelado com o objetivo e com a missão do negócio ali, da questão, a mesma coisa ali no pesquisa, né? A gente tem um esforço muito grande em relação à linguagem, a gente não utiliza linguagem masculina como universal, a gente não considera o sujeito. Tem a ver com a nossa epistemologia, com como a gente se posiciona, a escolha das cores da artista, que é argentina. Então, assim, tá tudo conectado. E mesmo assim, as pessoas vão achar algum problema. Assim, essas que não querem, assim, querem reclamar que a gente tá usando linguagem inclusiva, assim, linguagem não binária, beleza, vão reclamar, mas ok, mas também tem gente que se identifica. Perfeito. Tem gente que gosta desse tipo de conteúdo, tem gente que quer esse tipo de linguagem. Então, cara, produzir conteúdo, aula, qualquer coisa na vida, pra quem quer, pra quem tá afim, tá num relacionamento. É um relacionamento, né? De consumo ali. Pra quem tá afim, não tá afim, é isso. É isso. É isso. Vamos pros quadros? Nossa, foi junto. Porque a gente tá atrasada no nosso negócio aqui. Vamos lá, gente. Como é o primeiro episódio da segunda temporada, vou fazer uma introduçãozinha dos quadros no começo de cada um. A gente vai começar com um É Raro, Mas Acontece Muito, que foi um dos quadros da temporada passada que ficou, que é esse momento de a gente falar de umas coisas que são acadêmicas, e que parece que só acontece com a gente, mas no fundo acontece com quase todo mundo, e aí a gente dá uma visibilidade aqui. Manda aí, Elana. É raro, mas acontece muito. Gente, é raro, mas acontece muito. Vou trazer um episódio que aconteceu numa sessão do Acadêmicos Anônimos esses dias, que alguém falou assim, que estava muito apavorada, que estava atrasada para qualificar. E aí foi uma chuva de eu também, ou também aconteceu comigo. Então, assim, é raro, mas acontece muito. Você vai atrasar, é bem provável. Eu lembro que eu atrasei, mas assim, foi pouquinho, assim, eu atrasei tipo um mês, porque tem coisas também na qualificação que não dependem somente de você. Por exemplo, formar a banca. A banca toda tem agenda no mesmo dia. Alguém da banca pede mais tempo para ler. Então, assim, pode acontecer, é claro, é uma dica que eu sempre dou. Entrou no mestrado ou no doutorado, olha o calendário. Tenha uma noção do percurso e dos tempos, né, que você tem para percorrer. Mas acontece muito de atrasar na qualificação, acontece muito. Gente, planejamento é planejamento, diferente da realidade, né? E o acadêmico tem um pouco essa coisa de que mesmo quando tá na data, acha que tá atrasado, né? Claro! Então, o atraso é isso aí. Bom, o meu, gente,
término de relacionamento. Por isso que eu tô meio aérea, por isso que a minha memória tá meio ruim. Pra quem me segue no Instagram, é que tá certo, vão ouvir esse episódio daqui uns dias, né? Eu já espero estar numa outra vibe. Mas terminei um relacionamento no final de semana, não estava nos meus planos, digamos assim. Mas enfim, a vida acontece, né? Eu nunca que imaginei que ia passar por um término antes de terminar o doutorado. E pega, né? É complicado, assim. A Lana tem essa experiência também. Eu tive essa experiência no começo do doutorado também. Então eu tô aí Então, pontuando mais ainda uma dá vez. tempo de começar mais um e terminar mais um. Cruzes, credo. Mas foram términos muito diferentes, né? Porque aquele meu relacionamento antigo, como tinha sido um relacionamento abusivo, tóxico na cara, assim, teve mais uma coisa de tipo assim, não, vou superar, foda-se, vamos lá. E esse término foi muito mais respeitoso e saudável, então tem esse quesinho de tristeza, assim. Mas vamos lá, né? Vida adulta, vamos lá como dá pra ir fazendo, né? No mínimo viável. Tô aqui gravando o episódio. Na fossa o podcast funciona. Não, mas eu não vou te deixar ficar 6 meses fora, que não, como eu fiquei, não. Não, eu nem tenho esse tempo, não adianta. Não. O Pode Indicar é o nosso quadro de indicação. Pode indicar, pode indicar. Bom, eu trouxe para indicar hoje um site muito legal, assim, uma brincadeirinha acadêmica mesmo que dá para fazer, mas assim, brinquem com cuidado, porque para não entrar na espiral de leituras infinitas, tá? Que se chama Connected Papers. É um site, tá? connectedpapers.com. Já fiquei nervosa. E você entra e você coloca ali um título. Exato, é só o título, talvez dá para colocar outra informação do paper que você quer descobrir, e aí ele mostra uma rede de conexões. Que massa! Esse paper é maravilhoso, é muito legal para ter insights, mas também não pensem que você tem que ler tudo que aparece nessa rede, né? Gente, sim, passar o... Cuidado, brinquem com cuidado. Dá aquela cortadinha, né? O nosso terceiro quadro é um quadro novo, que é o Vamos Dali? Que é um quadro onde a gente vai... Que foi? A tua indicação, minha filha. Eu esqueci da indicação. Não precisa nem cortar isso, tá, Vini? Agora a gente tem uma produção. É isso, gente. Eu tô na fossa. Na fossa, a memória não funciona. Pode indicar. A minha indicação é a série Succession, da HBO. Isso. Eu não sei por que as pessoas estão chamando de HBO Max, eu sei que mudou o nome, mas segue sendo HBO, né? É uma série muito massa, tem 3 temporadas, mexe bastante com questões familiares, jogos de poder. É o tipinho de coisa que eu gosto, meio fodeção psicológica, assim, a minha cara. Sim. E aí tem vários podcasts de gente fazendo leitura, tipo, psicanalítica das coisas. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de assistir um filme, ler um livro e depois... ficar pesquisando mais um mês, perplexa. Aí eu fiz assim com Dark. É muito bom, né? Eu assistia Dark e depois de cada episódio tinha uns 3 canais no YouTube que ficavam discutindo. Eu assisti agora, que não é uma indicação, mas enfim, aquele filme do Almodóvar, do Madres Paralelas. Aí também, é aquele tipo de filme que tu termina e tu vai ler resenha, tu vai ler crítica, daí tem, sei lá, Ana Sui que escreveu uma coisa, então meio que te traz, é um connect, como é que é o connected Papers. Exatamente, da vida real, né? A gente vai conectando as coisas. Agora sim, o terceiro quadro, o Vamos Dali. Vamos Dali. Que é o quadro onde, se você está interessado, por exemplo, no tema aqui do episódio, a gente dá uma dica ou uma sugestão de como é que você pode dar o start no seu projeto. Perfeito. Vamos Dali. Vamos Dali. Bom, a minha dica, né, a gente já falou aqui anteriormente, mas não pense somente em Instagram para produção de conteúdo. Eu pensaria inicialmente pelo menos em 2 canais hoje, se eu estivesse começando hoje, sei lá, um Instagram mais um LinkedIn. Deixa eu chutar. 2? Eu achei que tu ia dizer 2 específicos. É que tu é louca pelo YouTube, né? Ah, sim. YouTube eu acho maravilhoso, assim, é o sonho da vida. Gostaria muito de fazer, só que assim, hoje não tenho braço para YouTube, porque demanda muito em edição, muito. Mas YouTube é maravilhoso também. Eu acho que se eu pudesse escolher hoje, assim, qual é o combo, seria Instagram mais YouTube. Mas qual é o combo possível, né? Já que a gente tá falando, né? Bem dentro do pesquisa possível, o combo possível seria, sei lá, Instagram e LinkedIn.
Um Twitter também, até apesar de Twitter na academia, eu acho que não é muito forte no Brasil, é mais forte fora. Enfim, mas Mas pense, seria legal, né? Seria legal. pense num mix de canais, o máximo que der, produzindo especificamente, né, o conteúdo para cada uma das plataformas, que funcionam de formas diferentes. É, isso aí. Eu tô hoje Instagram, blog e o podcast, né? Spotify. Sim. Estamos indo aí, em breve, mas é uma boa dica. A minha quando vocês estiverem pensando assim sobre o que fazer, como fazer uma lista dos possíveis problemas, dos possíveis obstáculos que podem aparecer e já achar a solução para eles. Então, numa lógica de assim, se isso acontecer, eu farei aquilo. Então, por exemplo, se um post meu flopar, eu farei outro post. Se já tiver o arroba que eu tô pensando, eu usarei outro arroba. Sei lá, então, se não funcionar o meu modelo de post sem imagem, eu usarei imagens. Então, já prever situações, assim, inclusive uma ferramenta de planejamento mesmo. Quando você tá nessa vibe de planejamento, que é uma vibe feliz, de pensar em futuro, tu já pensa nas possíveis soluções para não precisar resolver isso quando tu estiver passando por um estresse, assim. Então, já deixa as coisas resolvidas antes. E isso vai ajudar também a garantir a execução do negócio. Perfeito. Com planejamento, eu acho que a coisa flui muito mais fácil. Uhum. É isso, então, temos? É isso, temos nosso primeiro episódio. Ai, que sucesso! Ficou enorme. Espero que vocês tenham lavado bastante louça. É isso aí. Eu ia dizer roupa suja, mas eu acho que mais acho que dá pra sair da louça, vai pra faxina. Pega 2 trechos pra ir pro trabalho, vai e volta. Eu entendi agora a roupa suja. Vamos lavar roupa suja. Mas não dá pra ouvir podcast enquanto lava roupa suja. Então, assim, foca numa coisa só, tá, gente? É isso, beijo! Beijo, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.